Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Davidson Calheiros e esse é o podcast Doutor Licitação, o podcast que vai tratar de assuntos relacionados a licitações, contratos e áreas correlatas a pregões, atas de registro de preço e outros assuntos relacionados à licitação. Hoje eu tenho aqui dois convidados bastante importantes. Eu vou começar apresentando a nossa convidada, a nossa primeira convidada importante, que é a Ariluce Cerqueira. Ariluce, que é secretária municipal de gestão pública de Arapiraca, né? Nossa segunda cidade em importância em economia aqui no estado. Ariluce, que é advogada, especialista em direito público, já exerceu os cargos de secretária de administração e recursos humanos da prefeitura de Arapiraca, né? Em outras gestões. Marechal Deodoro também, e também de Limoeiro de Anadia. É ex-controladora-geral da Prefeitura de Arapiraca, pessoa importante, não é isso? E também já atuou como assessora jurídica na área de licitação da Secretaria Estadual de Trabalho, Câmara Municipal de Maceió, Prefeitura de Taquarana, Prefeitura de Coité do Noia e também em São Miguel dos Campos. Um currículo muito vasto aqui da doutora Ariluce Cerqueira, a quem a gente assim, tem um grande orgulho, né? Eu, como o nosso podcast é um podcast que não é formal, Ariluce, eu posso dizer que sou seu fã. Né? Obrigada, Deus. Sempre fui seu fã e estou seguindo seu rastro. Um dia eu consigo chegar a 10% de onde você chegou. Mas vamos lá. Nós temos também aqui a presença não menos importante do Vitor Hugo. Vitor, muito obrigado pela sua presença. Vitor Hugo, que tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, né? É empresário, é sócio fundador e diretor de negócios das empresas Promáxima, Fonte de Preços e Licite.gov. Já com mais de 20 anos de experiência nas áreas de administração financeira e comercial, né? Já tendo participado de diversos projetos na iniciativa pública e também na iniciativa privada em todo o território nacional. Vitor, que é alagoano, assim como Ariluce, então assim, a gente está aqui com um trio de alagoanos, que daqui a pouco vai estar no Brasil, né? Ganhando a rede mundial de computadores. E como vocês já sabem, o nosso podcast ele é feito para que a gente possa discutir assuntos relacionados à licitação, tá? Então, antes que a gente comece a entrar nas nossas temáticas, eu vou contar uma breve história para vocês, que é o dia que eu comecei a trabalhar com licitações. Ariluce, Vitor, né? O que é que acontece? No dia 27 de maio, aqui da próxima semana, né? Final dessa semana, próxima semana, nós vamos completar 27 anos, coincidentemente, né? 27, de gestão pública. Mas o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. E eu comecei essa carreira de jogador de futebol. Tá? Não vou falar da minha carreira toda aqui, porque, enfim, a gente não vai ter tempo. Vai fazer podcast de 2 horas. E aí, comecei essa carreira, mas num determinado momento eu passei no vestibular e a minha mãe disse assim para mim, olha, essa carreira de jogador de futebol não dá futuro não para você. Era meu sonho, mas a minha mãe entendeu. E a gente tem que ouvir as mães, né? Muito bem. Ouvi minha mãe, não me arrependo. Hoje a gente tem um estudo que diz que só 5% dos jogadores de futebol no Brasil ganham bons salários. Os outros 95% não. Talvez eu estivesse aí nessa leva de 95%. Né? Então, o que acontece? E foi assim que, quando eu passei no vestibular, passei também no concurso da Prefeitura Municipal de Maceió, e aí, no dia que eu me apresentei, perguntaram o que eu sabia fazer. E eu disse, eu sei jogar futebol. Essa foi a minha resposta. Era a única coisa que eu sabia. E aí a resposta foi, então você vai trabalhar na licitação. Pois é. Meu Deus. Que desafio. Pois é. Então, assim, eu estou fazendo essa introdução porque eu tenho uma grande preocupação, Ariluce, Vitor, eu tenho uma grande preocupação com a formação e de que forma a gente começa a trabalhar numa licitação. Eu tenho uma preocupação muito grande em como é que essas equipes de licitação estão sendo formadas e capacitadas. Quais são os critérios para que eles sejam escolhidos? Porque eu entendo que é uma área bastante técnica, né? Então, eu quero ouvir de vocês o que é que vocês pensam em relação a essa temática. Ou seja, me parece que a Ariluce também tem uma história parecida, né? De ter caído de paraquedas na licitação. Isso. Né? E Vitor, que trabalha também, é fornecedor da administração pública, eu queria ouvir a visão de vocês em relação a isso. Então, assim, fiquem bem à vontade, aqui não tem ordem, vocês vão falando, a gente quer fazer uma coisa realmente descontraída para o nosso público.
Por favor, eu vou começar com o Vitor e depois a gente passa a palavra para a Ariluz. Tranquilo. Davidson, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Né? Você, é um prazer aqui estar com a Ariluz. Interessante esse comentário de como caiu de paraquedas no setor de licitação. Né? Eu tenho a vivência de fornecedor, né, da empresa e vamos dizer que caí também de paraquedas no setor. Né? É um mundo diferente. Né? Quando você abre uma empresa, normalmente você vai vender para o privado, né? Fazer vendas para empresas privadas. E aí tem vamos dizer assim, aquela coisa comum de você vender. Preparar uma proposta, apresentar para o empresário, né? Você ali discute e fecha negócio. No ramo de licitação é totalmente diferente. Você tem um edital, você tem um termo de referência, você tem que apresentar atestados, balanço. Da primeira licitação, para mim, foi uma surpresa. Porque eu cheguei lá com a documentação, né? Lembro como hoje o presidente da licitação, acredito que ele até se sensibilizou, né, com a situação. E ele me chamou. Ele disse, olha, eu estou vendo aqui boa vontade de você participar da licitação, tudo, mas a documentação da sua empresa não está correta. Você precisa melhorar ali. E aí eu tive que estudar, me capacitar, né, para que eu possa chegar a vender para o governo. Perfeito. Né, isso eu estou falando lá em 2012, 2013, né? Então, mais de 10 anos aí de estrada. E aí aprendi, e aí graças a Deus a minha empresa cresceu, com contratos aí no Brasil todo. Acredito que essa situação, ela aconteça com os servidores públicos. Sim. Né? Então, ele está ali, né? Muitas das vezes existe uma trilha, né? Olha, você precisa estudar esse assunto, nessa lei e tal. E outros não, às vezes outros chegam lá e dizem, tá aqui o setor para você tomar conta, e aí a pessoa não está capacitada e preparada para atuar naquele setor, né? E isso prejudica o fornecedor, prejudica o órgão público, prejudica a população. Né? Então, assim, o prejuízo ele é imenso em todas as áreas. Né? Ariluce, não é comum eu assinar, por exemplo, contratos com algumas prefeituras e verificar que nos contratos tem algum equívoco de alguém que redigiu o contrato sem ter o conhecimento total da legislação. Eu dou o exemplo aqui, que acontece frequentemente, do momento do prazo de pagamento do fornecedor. Na Lei 8666, artigo 24, desculpe, artigo 5º, tá? Artigo 5º, está posto na lei, desde 1993, que todas as contratações feitas por dispensa por valor, o pagamento é em 5 dias úteis. Mas os contratos vêm com 30, porque criou-se a prática de 30. Né? Entre outras situações que a gente vê que os nossos colegas acabam cometendo alguns equívocos. E aí, na sua visão, já que a gente está falando aqui da formação dos agentes públicos, isso se deve à ausência de capacitação? Qual é a sua visão em relação a isso? Porque, como secretária de gestão de Arapiraca, e a gente acabou, numa conversa antes do podcast, entendendo que a licitação de Arapiraca está subordinada, no bom sentido, à sua secretaria, você enfrenta também essas dificuldades? Como é a sua visão sobre essa formação dos agentes públicos? Naquela época, os municípios, os órgãos públicos, para ser mais específico, eles não se incomodavam tanto com licitação. Primeiro, o Decreto-Lei 2.300, ele era totalmente direcionado ao órgão federal. Então, os estados e os municípios iam pela 2.300, mas ela não era como hoje, é a 866, está aí a 14.133, dizendo que abrange os órgãos federais, estaduais, municipais, né? Então, assim, as dificuldades são muitas e eu acredito que ainda hoje há dificuldades. Por quê? Primeiro, a gente precisa criar uma política de que os servidores, eles precisa se criar cargos, hoje principalmente com a questão do agente de contratação, precisa ser criado cargo por lei e precisa ter uma boa remuneração. A verdade é essa, né? Então, há uma preocupação muito maior com a equipe de licitação, né? De capacitar, de pregar os bons servidores. Mas a gente sabe que aqueles municípios pequenininhos, às vezes é até aquela pessoa que é indicada pelo prefeito, é aquele cargo comissionado que simplesmente cai ali e para fazer a licitação e também aprende aos trancos e barrancos. E isso dificulta o dia a dia da licitação, inclusive nesses erros. Erros de edital,
erros de contratos, né, das minutas de contratos, apesar de passar por uma assessoria jurídica. Então, há essa dificuldade, sabe, Davidson? Há muita dificuldade nos municípios. E isso, inclusive, Ariluce, acaba crescendo o número de impugnações, de recursos, que acabam atrasando muito o trâmite da licitação, não é isso? Com certeza, porque hoje as empresas privadas, elas estão se preparando, se não já estão preparadas. Então, quando elas entram, quando elas querem participar de uma licitação, impugnar edital, hoje comum, né? Passou a ser comum impugnar edital por falhas, por erros, aí a comissão vai ter que rever, vai ter que publicar. Então, assim, é um segmento do órgão público que precisa ser visto com muito cuidado, sabe? Queria aproveitar um gancho que você está me lembrando, você falou aí de remuneração. A gente sabe, né, que na esfera federal, os servidores e os setores de licitação estão muito mais avançados que os municípios. Então, assim, na sua visão ainda, isso se deve, essa questão do avanço da esfera federal, se deve à boa remuneração e aos servidores serem concursados? Isso também tem um viés de falta no caso da esfera federal, a capacitação permanente que os servidores têm, ou seja, porque assim, há um investimento, a gente percebe, né, de tecnologia, de capacitação e também de valorização do servidor em relação aos municípios. Então, Ariluce, você entende que a gente precisa, para que a gente possa, talvez não alcançar em 100% a esfera federal no seu desenvolvimento, mas que a gente chegue próximo e possa avançar mais, esses 3 pilares aí de investimento em tecnologia, investimento em capacitação do servidor e melhoria da valorização desse servidor com salários, benefícios, melhoraria também todo esse aspecto no geral? Eu acredito que sim. A gente não pode se comparar ao governo federal porque a realidade é outra. Sim. A verdade é essa, né? Hoje a gente sabe que a maioria dos municípios, principalmente os pequenos, eles vivem de FPM. E esse FPM é para uma série de coisas, né? Abrange o município todo, né? Ainda não há aquele trabalho de conscientização fiscal dos munícipes, né? Principalmente na área de licitação e todos os servidores, mas principalmente na área de licitação. E se houver, digamos assim, a vontade, né? A consciência do gestor de que precisa investir mais, criando cargos mesmo, principalmente agora que a gente vai ter que o agente de contratação vai ter que ser efetivo. Perfeito. Então, a gente precisa trabalhar isso, sim, porque não existe esse cargo dentro do município. Se um servidor efetivo, ele é convocado, ele é chamado, ele é convidado para ir para uma comissão de licitação, na verdade, a função do cargo dele não é aquela. Então, isso, a gente vai ficar dependendo se ele aceita ou não. E outra coisa, né? Ele foi convidado e muitas das vezes ele não foi capacitado para estar naquela função. Verdade. Então ele assume muitas vezes uma função que não teve treinamento. Verdade. Eu vou aproveitar essa deixa do Vitor, porque uma das nossas pautas do nosso podcast de hoje é justamente algo que vem me preocupando. Como vocês sabem, nossos seguidores também, nas nossas plataformas de redes sociais, YouTube, Instagram, entre outras, que eu atuo com capacitação há bastante tempo. E a gente está percebendo um movimento, Ariluce e Vitor, a gente está percebendo um movimento de vários players que estão chegando no mercado, né? Que se intitulam consultores, que se intitulam palestrantes, facilitadores de licitação. E a minha visão pessoal é que para que você esteja numa sala de aula de licitação, repassando um conhecimento, eu tenho aí pelo menos dois pré-requisitos. O primeiro é realmente você conhecer bem a legislação, mas e tem um pré-requisito que eu não abro mão, que é você precisa vivenciar licitação. Você precisa vivenciar instrução processual. Você precisa vivenciar como aquilo acontece no dia a dia. Porque eu costumo dizer, inclusive em algumas rodas de conversa e reuniões, que um processo licitatório, enquanto a instrução dele está indo de forma ordeira, ou seja, seguindo o passo a passo da instrução, está tudo bem. Mas não é incomum, e a Ariluce sabe disso porque também trabalha diariamente com processos licitatórios, assim como a minha pessoa, quando a instrução processual ela foge do normal, quando a instrução processual tem algum tipo
de inconsistência, né, ou alguma irregularidade, muitas vezes a legislação, a jurisprudência não nos ajuda. Então, a gente precisa da expertise, da vivência do dia a dia. Entendo que para entrar numa sala de aula, também tem que ser assim. Então, eu tenho visto um movimento muito grande de empresas e palestrantes e consultores de licitação novos no mercado e entendo que, assim, é preciso que se separe o joio do trigo, principalmente quem contrata, principalmente as prefeituras, principalmente os servidores. Que tipo de curso você está fazendo? Você vai para um curso, e aí o Vitor está doido para falar, mas eu vou deixar. Eu vou deixar, porque eu vou entrar justamente na sua seara. Eu estou preparando um contexto para entrar na sua seara. E aí você vai para um curso onde os slides têm uma série de textos, né? Você vai para um curso onde você faz a pergunta e o palestrante titubeia para te responder. Ou então lê o que está Ou então lê o que está ali, exatamente. E aí, assim, me preocupa isso. Então, acho que a gente precisa... Eu quero ouvir primeiro do Vitor, eu quero ouvir de vocês, até porque, Vitor, o que acontece? Você também é fornecedor. Sim. Então, qual é a tua visão sobre essas questões? Você estava doido para falar, mas agora você vai falar. Eu acho que isso vem muito do efeito do marketing digital, né? E o que eu visualizo é o quê? Que a pessoa, às vezes, estuda uma palestra de manhã e à tarde já diz que é consultor, que é palestrante, né? E, assim... existe a necessidade, né, do órgão público, de empresa, que é o Brasil todo para você treinar, não tem mão de obra preparada para aquilo, e aí vem os aventureiros, na minha opinião são aventureiros. Vitor, você que trabalha com software voltados para licitação, né? ProMáxima, Fonte de Preço, CityGov, já tenho aqui na mente o nome das empresas, tá vendo? Porque Vitor tem uma empresa alagoana e eu sou bairrista, confesso. Somos. Né? Então, assim, tem que valorizar o que tem aqui em Alagoas. Mas, assim, Alagoas tem bons palestrantes, bons consultores. E, às vezes, a gente... o cidadão é de fora do estado e a gente, às vezes, se confunde com essas questões de não estar valorizando o que é que tem daqui. Eu te pergunto, na tua área, você também enfrenta o que a gente está chamando aqui de aventureiros? Com certeza. Entendeu? A gente tem, falando do Fonte de Preço, né, que é um produto de cotação do preço público, né, a gente participa... Aqui pode fazer propaganda à vontade. Tranquilo. Então, a gente participa de licitação no Brasil todo. Graças a Deus, o sistema está espalhado no Brasil. E a gente, às vezes, depara e deixa em dúvida o órgão público a nossa ferramenta de um concorrente. A nossa ferramenta tem, sei lá, 250 milhões de preço, N bases. E, às vezes, tem uma ferramenta que tem uma base só. E o preço dele está muito, assim, mais baixo que o nosso. E aí, a administração pública, eu entendo que ela tem que contratar pelo menor preço, mas ela também tem que avaliar a qualidade, né? E a Lei 14.133, isso já muda completamente. Graças a Deus, né? Vai ser assunto de outros podcasts. Com certeza. Então, assim, e aí a gente depara com um aventureiro. É um contrato que mais na frente vai ser rescindido, ele vai ter que abrir uma licitação novamente, ou seja, perdeu tempo e dinheiro. Porque o sistema, né, ou o serviço que ele está contratando não atende à necessidade dele. Adilúcio, como secretária de uma grande prefeitura, você recebe, assim, certas propostas dessas empresas que você, por exemplo, nunca não sabe se tem renome, se tem expertise, se tem know-how. Muitas. Como é que é isso? Tanto pessoalmente, como através de e-mails, como através de folders, a gente recebe muito. E é importante, sabe, Vitor, Davis, como você estava dizendo, a gente aliar a prática à teoria. Então, assim, quando a gente alia a prática à teoria, fica mais fácil da gente discernir qual o melhor conhecimento, pesquisar sobre aquela pessoa. A gente recebe muito. A gente até, lá em Arapiraca, tem um diferencial que a visão do nosso prefeito, Luciano Barbosa, é muito assim, de investir na capacitação do servidor. Então, ele não mede esforços para que o servidor seja capacitado. E ele nos dá a liberdade de que a gente escolha. Isso é importantíssimo. Muito importante. Outra coisa que a gente faz, nunca secretário nenhum define sozinho. Sempre com a sua equipe de trabalho. Porque a equipe de trabalho é que está ali no dia a dia. Sim. São os nossos pregoeiros, são os nossos membros da comissão de licitação que estão no dia a dia, que sabem as dificuldades, que sabem os problemas que enfrentam no dia a dia, né? Então, eu sempre ouço eles, sempre. O que é que vocês acham disso? O que é que vocês acham disso? E eles escolhem junto com a gente. A gente vai para o prefeito, porta aberta. Só lembrando para capacitação. Só lembrando que, assim, nós que no início lemos o currículo da Ariluce,
Isso aqui é o currículo mini que ela mandou para a gente. Então, assim, a Ariluz tem uma grande, né, trajetória na área de licitações. Ela, hoje secretária, mas já colocou muitas vezes, durante muitos anos, a mão na massa, literalmente, né? Foi. Produzindo os famosos termos de referência, os editais, Isso, né, Ariluz? isso. Eu sei que você tem uma grande experiência. Isso. E como eu disse a você, fora do podcast, assim, eu já ouvia falar no nome da Ariluz, que estava na prefeitura X ou Y, e eu tive o prazer de tê-la numa sala de aula, né? Como aluna. Ali eu não sei quem estava ensinando quem, porque eu acho que ela estava Eu estava aprendendo ali. mesmo, como ainda hoje aprendo. E assim, ela fala com muita propriedade, Vitor, porque a gente, assim, já pegando assim, um outro tema que a gente vai avançando aqui e vai colocando um tema no outro, porque tem toda a ligação, a gente sabe que nós temos uma medida provisória, né, que foi editada há pouco tempo, porque a gente sabe também que no dia 1º de abril a Lei 14.133 iria revogar a lei anterior, a Lei 8.666, isso não aconteceu, né? A medida provisória dá até o dia 29 de dezembro para que os municípios eles se adequem, né, à realidade da nova lei, até porque o governo federal já está muito, como eu disse há pouco tempo, o governo federal já está muito à frente e já está aplicando nos seus pregões, nas suas dispensas e inexigibilidades, até nos credenciamentos, os novos regulamentos. E aí, eu queria saber de vocês o seguinte, será que até o dia 29 de dezembro, já que a gente está falando de capacitação, a gente está falando de equívocos cometidos nos editais, termos de referência, estudo técnico preliminar e outros artefatos, que agora a nova lei chama esses documentos de artefatos, né? É um nome bonito para os mesmos documentos, né? Enfim, a gente tem que ter um upgrade e se adaptando às novas nomenclaturas. Será que até o dia 29 de dezembro, na visão de vocês, os municípios vão estar preparados? Porque aconteceu uma coisa interessante comigo, em relação às capacitações que eu ministro, né? Talvez a exceção tenha sido Arapiraca. Desde 1º de abril de 2021, que a Lei 14.133 está vigente. Mas, pelo menos os municípios de Alagoas passaram a me procurar muito próximo. Inclusive, eu tive que deixar de ministrar vários cursos porque eu não tinha mais data, muito próximos ao dia 1º de abril de 2023. E aí, os prefeitos tiveram aquele respiro, né? Ainda temos até dezembro, mas dezembro está aí, batendo a porta. E eu queria saber de vocês, será que os municípios agora, dessa vez, vão se preparar e vão chegar no dia 29 de dezembro dizendo, olha, vamos virar o ano, 1º de janeiro a gente já está com a nova lei, está tudo certo? Davidson, precisa, né? Precisa. Evidentemente que um procedimento licitatório, uma área de licitação, você nunca aprende tudo, né? O aprendizado é diário, porque sempre surgem coisas novas. Quem é de fora, não. Pensa, não, a lei está ali, dito, tintim por tintim, como agir, como não deve agir, e acha que é só seguir aquilo ali e já sabe tudo. Não é verdade. Cada licitação é um fato novo. Perfeito. Então, assim, o precisar se capacitar, isso vai ser sempre, sem fim. Agora, o bom disso tudo é que os municípios estão preocupados. A mídia está aí dizendo a necessidade de mudar. E essa lei, ela veio para dar celeridade, ela veio para dar mais transparência, ela veio para dar mais segurança ao servidor. Sim. Então, assim, mais segurança à administração pública também, porque a partir do momento que você dá transparência, você dá segurança a todos. Então, assim, eu acho que os municípios estão se preocupando, sim. Agora, eu volto ao assunto anterior. É importante que os municípios escolham os bons capacitadores. Perfeito. Porque não adianta você contratar qualquer pessoa para contratar uma comissão de licitação, um pregoeiro, e ele entrar e sair da sala de aula sem saber nada. Sim. Além de você desprender recursos públicos, você está perdendo tempo, né? Mas, assim, dizer que estamos todos preparados, não estamos. E não vamos estar nunca. Porque licitação é um aprendizado sem fim. Na área de TI, que é a área dele, se diz que as invenções estão sempre em estado beta. Ou seja, pronto para ter um novo modelo, né? Um upgrade. Eu acho que licitação é isso também. A gente vai dormir com uma legislação e acorda a legislação com outra. E assim, Vitor, eu vou entrar na tua seara também em relação a
E as suas empresas, vão ter preço por massa, Licitgov, elas estão também já preparadas para a nova lei? Você está nesse processo aí? Você responde já. Você responde já. Só queria contextualizar o que a Luz falou, para não perder o gancho, que é assim, eu vejo muita gente preocupada, por exemplo, com plataformas, né? Com sistemas. Eu acho que isso se aprende no dia a dia, se aprende com capacitação. O mais importante de tudo isso é o que você falou aí, Lúcia, a questão da capacitação com as pessoas certas, com quem tem expertise, com quem tem know-how, com quem vai fazer a diferença, com quem efetivamente vai dar o upgrade ali no entendimento daquele servidor. E ainda vou além, né? A nova lei é uma lei que ela ao meu ver, ela desburocratiza, mas ela traz conceitos muito novos, como ESG, como compliance, como governança corporativa, que a gente vai entrar já nesse tema, mas eu queria ouvir o Vitor em relação à preparação para essas mudanças. O comentário que eu faço é o seguinte, né? Da administração pública, eu entendo que da 8666, que é de 93, acredito que tem municípios que até hoje, né, eles cometem erros. Né? A lei, a 14133, veio de 2021. 2021. 1º de abril. Dia da mentira. Mas foi verdade. E aí, como a gente participa de licitação no Brasil todo, como eu falei anteriormente, eu tenho um cliente pequeno e tenho um cliente grande, que já está na 14133. Então, para mim, foi uma surpresa quando houve o decreto, né, e foi prorrogado a lei. Porque, beleza, prorrogou para dezembro. O que é que vai acontecer em dezembro de novo? Nem todos os municípios vão estar preparados. Mas, por iniciativa deles. E será que vai ter prorrogação de novo? Entendeu? Aí, ou seja, se ficar desse jeito, você nunca consegue implantar uma lei. Então, assim, isso, na minha opinião, não deveria ter sido, porque eles deram 2 anos. É de 2021 para 2023, já deram 2 anos. Eu achei bastante tempo. Um tempo, né, razoável para a pessoa implementar. Quando a lei 13.303, a lei das estatais, entrou em vigor, ela também deu os 2 anos. E não houve prorrogação, e as estatais se enquadraram. Então, assim, eu reforço em dizer, se hoje, né, mesmo ela com a prorrogação, tem municípios pequenos que já estão adotando, por que não para todo mundo? Né? Então, assim, isso eu vejo que para mim foi uma falha, ter prorrogado. Com exceção dos municípios que têm até 20 mil habitantes, né, que vão ter aí 6 anos para se adaptar. No caso, eles vão ter até 2027. Mas aí, tranquilo, isso já foi previsto na lei, né? E, assim, a questão das empresas, a nossa empresa se adaptou rapidamente, né, ou seja, dentro do período, né, como eu falei, já somos contratados tanto pela 8666 como para 14133. Tem muitos pontos positivos. Um deles, a gente pode ter um contrato, ele pode ser renovado por 10 anos. Sim. Ou seja, sai de 5 para 10. Né? Isso tudo dentro da lei. Né? Então, assim, ela concorda quando ela vem com celeridade, com governança, com compliance. Né? Então, assim, ela veio para um avanço. Né? E aí as empresas que não tiverem ainda adaptadas, corram, porque vale a pena. É verdade. E aí, Arilúcia, eu estava falando aqui dos novos conceitos, né? Conceitos, inclusive, trazidos da administração privada. Né? É isso mesmo. Porque quando a gente fala em ESG, a gente está falando aqui da questão ambiental, social, né? A questão social, né? Isso, governança. O conceito próprio de governança vem da iniciativa privada, o conceito de compliance também. E aí, eu queria ouvir de você, Arilúcia, o seguinte... será que, no seu entendimento, será que os municípios... Porque, assim, uma coisa é você capacitar os servidores na legislação da nova lei. Ok, da lei 14133. Tá, é um passo. Tá? Outro passo é você preparar o seu pessoal também para trabalhar as novas plataformas. Tudo bem. Mas tem um terceiro passo que é a administração pública, na minha visão, não tem essa expertise, esse legado de trabalhar com esses conceitos. Tá? Verdade. E assim, na sua visão, será que os municípios também estão preocupados em trabalhar esses conceitos? Porque a gente está falando aqui em algo que não vai se resumir ao processo licitatório. Isso aqui é uma visão geral. Da administração como um todo. Exatamente, porque não adianta o setor de licitação estar afinado com plataforma, com legislação e com novos conceitos, se o órgão, ou se os órgãos daquele município não estão. Né? Porque assim... A gente tem um histórico de corrupção no Brasil, e hoje não mais, mas antes, quem trabalhava com licitação, você olhava assim, meio de lado, porque o cara está pensando aqui, né? E se você trabalhasse com licitação e comprasse um carro novo, não, isso aí já está fazendo coisa errada. E não é essa a visão, né?
a maioria esmagadora dos nossos servidores que trabalham com licitação são pessoas sérias, éticas e honestas. Isso é fato. Né? Então, assim, e eu estou falando que eu estou no meio, né, há quase 27 anos, e sei o quanto a gente tem esse esforço dos servidores em querer atender os pleitos da sociedade. Quem trabalha com licitação são servidores abnegados e muito importantes para a sociedade. Eu fico com orgulho, por exemplo, quando eu passo em frente a uma unidade de saúde aqui de Maceió, que eu sei que eu ajudei no processo licitatório para aquela unidade de saúde estar ali. Porque está atendendo a população, a sociedade, e isso me deixa satisfeito, porque, como o nome diz, é servidor. Nós recebemos para servir. Isso. Né? Ô, Davis, até complementando aí que você fala, uma das coisas que nos orgulha muito na nossa empresa é contribuir para agilizar o processo de licitação da administração pública. Né? Você falou de uma unidade de saúde, que precisa comprar medicamento, contratar profissionais, né? Uma escola precisa comprar merenda. Sim. E quando você vê que a nossa ferramenta, em algum momento ali, ela agilizou aquele processo, não deixou faltar aquele material, aquele produto, isso é muito bacana. E reforçando, também concordo com você que existe uma visão distorcida, né, do setor de licitação. Tanto para o fornecedor como para o servidor. Né? Como você falou, o cara comprou uma casa nova, um carro novo, meu amigo, o cara tem o salário dele. A empresa, ela presta o serviço dele. E aí até incentiva as empresas que não participam de licitação que venham a participar, porque é um processo transparente, é um processo ético. Está no portal da transparência, assim, quem tiver acesso, quem tiver acesso à internet, você vai lá e vê tudo. Então, a coisa é idônea. E Ari Lúcia, antes que você responda a minha pergunta, não sei se vocês lembram disso, mas na Lei 14.133 existe o artigo 20, que ele fala da regulamentação, e isso a gente está falando aqui de 2021, ele fala da regulamentação dos bens e serviços comuns, bens e serviços especiais e de luxo, e no artigo 20 está bem claro, na Lei 14.133, que os municípios teriam 180 dias após a promulgação da lei para poder usar as dispensas, teria que regulamentar esse artigo. E eu tenho certeza que muitos municípios utilizaram uma lei nas suas dispensas por valor sem ter regulamentado. E isso acaba ferindo tudo isso que a gente está conversando aqui. Verdade. Tem muitos municípios que já estou usando a 14.133, mas o quê? Para o valor de dispensa. Sim. E sem regulamentar. A verdade é essa, né? E quanto, assim, a essa mudança, quanto a isso, a essa visão criteriosa com relação ao ESG, é o seguinte, sabe? É uma mudança de paradigma. Na verdade, os órgãos públicos estarem muito mais preocupados com a questão ambiental, com a questão social, com a questão de governança, que nada mais do que dar transparência, ver os seus custos, otimizar o gasto, né? Seguir as regras, as leis, as normas e ter cuidado na questão ambiental, evitando o gasto de papel, usando os sistemas informatizados. Hoje mesmo em Arapiraca, nós temos um grupo de informática que ele está desenvolvendo o próprio sistema. Arapiraca está desenvolvendo o próprio sistema para a tramitação de processo, com a assinatura digital, que vai ser o Gov Arapiraca. Então, assim, é uma preocupação já com o ambiental? Porque você fazendo isso, você vai reduzir papel. Você está reduzindo o papel. Sim. Se você está reduzindo o papel, você está contribuindo com o ambiente. A questão social... E ainda tem o viés da transparência, né? Pronto. Hoje, os controles internos devem ser muito bem trabalhados, porque a lei exige a transparência, sempre exigiu, na verdade é essa. Mas a 14.133 traz muito mais isso. Vamos trabalhar a transparência. Traz o famoso PNCP, pois né? Portal Nacional das Contratações Públicas. Onde tudo vai ficar lá, onde unificado, onde você vai ter muito mais facilidade. E a sociedade vai ter acesso. Porque, por exemplo, hoje você não tem acesso a um contrato de prefeitura nenhum. Não tem. Tem o extrato que sai lá no Diário Oficial, mas você não tem acesso. E o PNCP veio para trazer essa transparência. Isso. Então, assim, essa questão, sabe, eu acho que já está sendo vista. Mesmo que de forma, digamos assim, devagar. Uhum. Mas o dia a dia já está fazendo com que a gente trabalhe isso. Hoje a gente tem que ver a questão de despesa com combustível. A gente tem que tentar otimizar essa despesa, né, para que ela diminua.
A gente tem que criar sistemas informatizados para evitar determinadas tramitações de papel ou qualquer outra coisa. Quer Capas dizer, de processo. capas, essas coisas. Então, assim, tem que se trabalhar isso. E os municípios têm que estarem atentos, porque a mudança de paradigma é como um todo. A comissão de licitação, se ela continuar com a 14133, que ela já vem da 866, aquela mesma equipe, as mudanças não foram tantas. Sim. Não foram. Pois é. As mudanças da 14133 são muito mais para a equipe. Sim. Para a equipe como um todo. Uhum. Hoje você precisa ter técnicos para fazer o estudo técnico preliminar. Sim. Hoje você tem que ter análise de risco. Hoje você tem que planejar as suas compras Perfeito. que elas estejam em consonância com a lei orçamentária. Plano anual de contratações. Claro, Isso. claro. Né? Quer dizer, assim, são mudanças que têm que serem vistas no corpo todo da administração pública, não só uma comissão de licitação, né? Então, eu acho que a gente está avançando muito, sabe, Davidson? Porque as pessoas estão preocupadas, os gestores estão preocupados com isso, né? E a população está cobrando mais, a sociedade cobra mais. A verdade é essa, né? E quando, assim, implementa, né, esses controles do estudo técnico preliminar, né, o planejamento da compra, você está o quê? Você está organizando orçamento financeiro. Com certeza. Né, logística da entrega, não estragar material. Então, assim, você faz um monte de ações que está lá. Né? Comentando o ESG, né? O ESG. ESG. Coisas que já acontecem muito. Reciclagem, né? Trabalho social. E é só implementar aquilo. Implementar na administração pública. Na administração pública, entendeu? Então, assim... Exatamente. Ou dar uma acelerada. Dá uma acelerada. A Lei 14.833, eu estava, inclusive, comentando isso no meu último curso para uma prefeitura daqui do estado, dizendo para eles o seguinte... anteriormente, na lei anterior, você não tinha possibilidade, na hora que você vai fazer uma cotação de ar-condicionados. O empresário lhe mandava a cotação de um ar-condicionado de classificação energética E, F. O que era mais barato. Exatamente. Hoje você pode escolher. Exatamente. E isso, então, na nova lei, olha, inclusive, o decreto de pregão eletrônico, né, o decreto 10.024 de 2019, no seu artigo 7º, já trazia essa possibilidade. Inclusive, foi o primeiro, eu fiquei muito feliz, até me arrepio quando eu falo dele, porque eu gosto muito desse artigo 7º do decreto 10.024, porque ele fala lá, pela primeira vez, depois de muitos anos, desde 93, a expressão melhor preço. E aí o melhor preço vem acompanhado das questões de garantia, do ciclo de vida do produto. O ciclo de vida, que então, é muito importante. E a Lei 14.833, ela reproduz isso. Então, hoje eu posso fazer na nova lei uma cotação, né? Você que trabalha com cotação, você tem equipe de cotação, eu posso fazer uma cotação só com ar-condicionado, já que é o nosso exemplo, classificação energética A. Porque ele vai ser mais caro? Vai, mas ele vai trazer o retorno para a administração. Agora, para isso, o servidor tem que entender isso aí e justificar. Porque senão ele vai estar com a visão antiga, né? Antiga, do menor preço. Do menor preço, aí ele vai comprar o ar-condicionado de classificação E isso E. começa onde? No estudo técnico preliminar. Pronto, é isso que eu ia dizer. A importância do estudo técnico preliminar. E todas as secretarias, o órgão público como um todo, tem que estar preparado. Perfeito. O órgão tem que estar preparado para fazer. Porque a 14.133 diminuiu o trabalho da comissão de licitação. Sim. Diminuiu muito, né? Passou a responsabilidade muito mais para quem starta o processo. A dispensa eletrônica é uma prova disso. Hoje, com certeza. Hoje, na dispensa eletrônica, está lá na Instrução Normativa 67, dizendo que, por exemplo, se você vai contratar uma empresa por dispensa por valor na dispensa eletrônica e a entrega, por exemplo, for até 30 dias, você só precisa pedir 2 certidões ao empresário. Isso é desburocratização. E já entrando, inclusive, na nossa última pauta, passa rápido, né? A gente ficaria aqui... É um papo tão gostoso, né? É um assunto que a gente gosta, né? Discutindo, é um papo legal. E, assim, os meus convidados são um show de bola, né? Eu vou chamar mais vezes, viu? Vocês venham. Será um prazer. Né? O que seria de mim sem esses convidados? Então, assim, na visão de vocês, para a gente entrar na nossa última pauta desse podcast de hoje, o que é que vocês entendem como as mudanças mais impactantes da nova lei para o município, na sua visão de empresário também? Porque, assim, eu entendo, e aí também tenho experiência como hoje ocupo a vice-presidência do Conselho Regional de Administração, que é uma autarquia federal, e lá acumulo também a função de presidente da comissão de licitação. E uma das mudanças que nós fizemos foi passar para o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, né?
que foi um software criado pelo Tribunal Regional da Quinta Região, Federal, e essa transferência de tecnologia aconteceu, também foi o Conselho Federal, que acabou disponibilizando para os órgãos, para os conselhos regionais, e houve uma mudança muito grande de impacto quando a gente recebeu aquilo, porque aí a gente entrou na história da governança, do ESG, da economia de papel e da transparência, mas assim, a nova lei, ela caminha, a meu ver, né, nessa questão da governança, da transparência, da desburocratização, e eu me entendo que, assim, aí é a minha visão que eu vou passar para vocês, tá? E passar para os nossos seguidores também nas nossas redes sociais. A mudança, para mim, mais impactante é a mudança de mentalidade do servidor. Será que ele está preparado para essa mudança de mentalidade? Assim, é uma mudança de paradigma, realmente, porque, assim, é muito mais fácil você entender que um prazo de pagamento, que, por exemplo, era de 30 dias, vai passar para 20. Isso é muito mais fácil de entender. Mas será que é tão fácil assim você colocar na mente do servidor que ele vai precisar ser um servidor de uma mente mais aberta, mais abrangente, para entender que é uma mudança total de processos e procedimentos no sentido de que, olha, agora tem mais transparência, né? Então, assim, para quem é da área de licitação, conhece a famosa, tira essa página, bota outra. Isso não vai ser mais possível quando a gente teve a PNCP e outras ferramentas, né? Então, assim, na visão de vocês, que mudanças são mais impactantes em relação à nova lei? Começo? Pode começar. Não, eu acredito, na minha visão, que é justamente isso. A questão do servidor entender, colocar o juizinho para funcionar, os olhinhos para pesquisar, para fazer um bom estudo técnico preliminar, que só com isso você já vai facilitar o procedimento licitatório. Eu acredito que tem várias mudanças assim que impactaram, que vão impactar, na verdade é essa. A questão da mudança de fases na concorrência pública. Sim, a inversão de fases. A inversão de fases. De estar todo informatizado, acabar, né, com a história de presença física do licitante. Perfeito. Eu acho que isso é super importante demais. Uma contribuição que eu dou é o seguinte, se tiver um pregão presencial, ele tem que ser filmado. E muito bem justificado para poder acontecer. Exatamente. Muito bem justificado. Perfeito. Então, assim... A própria plataforma que a gente... carinhosamente ainda chama de Comprasnet, passou a ser Comprasgov, né? Já está preparado para a concorrência eletrônica. Né? Então, isso é um grande avanço. Também vai ser um impacto muito grande, viu? Vai ser um impacto. Sim. Mas você falou da inversão de fase, Arilúcia, é importante, assim, porque se hoje, na Lei 8666, você tem 20 empresas participantes, você tem que vir 20 envelopes de habilitação, você vai passar a abrir um só... Isso é muito bom. Tem licitações que passam o dia todo, que o pessoal não quer nem sair para almoçar, é muito desgastante. Por até 57 também, mil, isso porque, vai facilitar muito. Pronto, o também. custo de um pregão, você como secretária sabe disso melhor que eu. Muito, o custo é grande. E quanto maior a cidade, mais os valores para se comprar, a necessidade quantitativa é muito maior, né? Perfeito. Então, com essa alteração também isso vai trazer um benefício muito grande, sabe? E tem outras e outras mais. Eu até comentei antes, né, a questão do tempo, né? Você tem um contrato contínuo que você pode sair de 5 para 10 anos, né, que seja viável para a administração pública, para a empresa. É um ponto importantíssimo. O incentivo do pregão eletrônico, né? Ou seja, eu vejo isso como transparência. As cotações eletrônicas, que evitam vícios. Perfeito. Né? Vão evitar vícios e desvios, né? Isso. Assim, eu vejo ela muito, assim, indo para uma coisa mais séria, entendeu? Um avanço muito grande. A gente está falando 93 para cá, dá o quê? Dá 30 anos? 30 anos. Mais ou menos, né? 30 anos. 30 anos. Então, ou seja, a gente está tendo um avanço de 30 anos. Então, quanta coisa não mudou, né? A publicidade da licitação. Acabar com esse negócio de você botar um papel lá, vai ter uma licitação aqui daqui a... Quem é que vai ver? Um muro daqui lá. Daqui a 8 dias úteis. Daqui a 8 dias úteis. Entendeu? Então, datas mais assim, isso gera a concorrência, a transparência, e todo mundo ganha. Ganha a empresa. Ganha a administração. E ganha a sociedade. Ganha a sociedade. Que é o olhar maior que a administração pública deve ter com a sociedade. Né? Nós que somos servidores públicos, Lúcia, eu e você, nós somos
servidores da sociedade. Essa é a verdade. E um dos itens da governança é o desempenho. Sim. E o desempenho é o retorno Sim, ao sim. que a sociedade almeja, ao que a sociedade precisa, A né? gente Ao vai- interesse público, né? Isso, a gente O vai- atendimento ao interesse público. Sim. A gente né? vai ter também ações do controle interno, né? Eu estava lendo a lei de licitações, a gente tem mais de 30 citações da palavra controle interno dentro da nova lei, né? Dando um papel de destaque. É importante. Enfim, É importante. isso. Bom, eu quero, sim, quando acaba a gente fica triste. Né? Realmente, eu papo ficaria aqui gostoso, várias né? horas. Né? Ficaríamos Eu quero aí. agradecer bastante aqui a presença de vocês, para a gente terminar o podcast. Vitor, por favor. Davis, eu quero agradecer demais aqui o convite, né, que você fez para mim. Conheci hoje a secretária, foi um prazer conhecer a Ariluz. E assim, é um papo muito bom, né? Eu de digo falar. por aí, todo lugar que eu sou amigo dela, viu? E eu, a partir Somos de hoje amigos. também já E até estou já vou dizer que sou amigo também. Né? E assim, esse papo da gente falar de compras públicas, de licitação, de administração pública, de fornecedor, né, da nova lei de licitação. Então, assim, é bem interessante, bem esclarecedor, né? Não só para a gente, né, mas para todo mundo, para todas as pessoas que vão escutar esse podcast. Então, mais uma vez aí, brigadão. Então, Promáxima, Licita Igual e Fonte de Preços, são empresas alagoanas, Isso. de Alagoas para o mundo. A Isso é Promáxima aí na parte de consultoria, o fonte de preço na parte da cotação de preço público. Então, para empresas que querem participar da licitação, tem o Licitgov, então, ou seja, a gente tem aí um pacote completo para Muito atender bem. a... Aqui no podcast tem espaço para todo mundo e eu não vou cobrar nada por que isso. Ariluce, muito bom ter você aqui. Assim, para mim, realmente é um orgulho tê-la aqui no nosso podcast, porque nós iniciamos com chave de ouro. Então, assim, eu tenho certeza que já é sucesso, né? A sua presença aqui, ela nos orgulha por quê? Porque nós conhecemos a sua trajetória. Então, geralmente, as pessoas não só vê a ponta do iceberg, né? Ela não vê a questão do iceberg ali debaixo do mar, né? Assim, todas as dificuldades, né? A gente sabe o quanto você tem experiência nessa área e você está, então, secretária de Gestão Pública de Arapiraca porque você tem experiência e tem competência para estar lá, né? Como já passou por vários outros municípios. E assim, eu ainda não realizei um sonho que é trabalhar com ela, mas quem sabe um dia ela me enxerga e leva para onde eu estiver. Mas, enfim. Davidson, eu que agradeço o convite. Você não sabe o quanto eu fico orgulhosa de poder participar com esse bate-papo com você e com o Vitor. Foi um prazer, Vitor, conhecê-lo. Saber que no nosso estado tem empresas tão sérias, né, que se preocupam não só em lucro, mas em contribuir, né, com o órgão público para trazer benefícios à sociedade. Nós só temos a agradecer. E dizer aos seus seguidores que esse bate-papo, assim, eles devem estar tão apaixonados quanto a gente por licitação. Eu sou apaixonado de carteira. Pois eu também sou. A gente sofre tanto, né, na licitação, mas gosta, né, aquela história, né? Perde até o sono. Pois é, perde até o sono e muito, não é pouco não. E que eles que já militam nessa área, que eles não se amedrontem com relação à 14133, porque ela não é tão diferente da 8666, o que ela veio foi para acrescentar, foi para melhorar, foi para facilitar o trabalho deles e dar muito mais responsabilidade aos outros que estão ali, né, ao redor deles, aqueles que solicitam, aqueles que precisam do serviço, do bem, né? Quer dizer, está dando mais responsabilidade a todo mundo, né? E dizer que foi, mais uma vez, que foi um prazer estar com vocês. Muito bem, a gente só vai, assim, dizer também que a Secretaria Municipal de Gestão Pública tem um Instagram, né? Tem, SEC, Gestão Pública, @arapiraca. @hotmail.com, né? É o nosso e-mail. Certo. E também dentro do site da prefeitura, ela tem a sua paginazinha lá divulgando tudo e com certeza esse podcast vai ser divulgado. E eu acompanho. E dizer que o trabalho que a gente faz, o esforço que a gente faz, né? A gente também deve muito à equipe, a minha equipe lá, a nossa equipe lá da Leve Secretaria. o nosso abraço ao prefeito Luciano Barbosa. E ao prefeito Luciano Barbosa, que nos dá todos os meios para que a gente possa fazer um bom trabalho, sabe, Davidson? Porque ele é o prefeito altamente técnico e isso nos impulsiona a sermos mais ainda, né? A gente percebe o crescimento Ele é altamente do técnico. município e a melhoria no atendimento
dos serviços É públicos. muito perceptível. muito preocupado em trazer benefícios à sociedade, a melhoria, né, das crianças, da educação. Ele tem feito aí um trabalho na manutenção dessas escolas que estavam todas, de uma certa forma, até acabadas, sucateadas. Então, ele trouxe melhoria para a sociedade, para essas crianças, para esses alunos que frequentam. É um conjunto, e eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe. E orgulhosa de estar aqui com vocês. Muito bem. Fazer um convite para quem não conhece Arapiraca, né? Vá, Arapiraca é linda, uma linda. cidade empreendedora, uma É cidade, né, moderna, nova, mas assim... Com certeza. Sempre E agora muito com a bonito. L220 duplicada fica muito mais Pronto, fácil. rapidinho. Uma hora e 10 minutos, Isso. está lá em Arapiraca. Eu queria também convidar os nossos seguidores a acessar nossas redes sociais, nosso Instagram, que é doutor.licitação, e nosso YouTube, Doutor Licitação, onde a gente vai estar disponibilizando os nossos E visite podcasts. o Instagram da Secretaria de Gestão Também. Também. Então, esse foi o podcast do Doutor Licitação, e muito, muito obrigado pela presença de vocês, e voltamos em outra oportunidade. Se Muito Deus obrigado. quiser, Deus nós quiser. é que agradecemos. Valeu.